Olá, olá, nós estamos aqui neste segundo vídeo da aula de hoje e nós agora vamos falar sobre o homem na aliança das obras. Muito bem, nós vimos no vídeo anterior que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. A questão agora é: o que Deus vai fazer com este homem? Se o homem foi criado com faculdades, com condições para se relacionar com Deus, como Deus irá se relacionar com ele? É aqui que nós entramos na doutrina da aliança das obras, né? Então nós vamos definir, vamos aqui fazer uso de Wayne Grudem mais uma vez. Ele diz: como Deus se relaciona com o homem. Desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Deus revela as pessoas como ele deseja que hajam e também faz promessas de como agirá com eles em várias circunstâncias. A Bíblia contém vários tratados a respeito das provisões que definem as diferentes formas de relacionamento entre Deus e o homem que ocorrem nas Escrituras. E frequentemente chama esses tratados de alianças. Então, a resposta está aqui. Deus ele irá se relacionar com o homem, sim, com o ser humano, com a raça humana, mas ele fará isso por meio de um pacto, por meio de uma aliança, por meio de um tratado. E por que isso? Porque o ser humano não foi criado numa condição igual a Deus, como se ele fosse criado para ser um outro Deus. O ser humano foi criado para ser criatura de Deus, um ser subserviente, limitado, totalmente limitado comparado a Deus, incomparável a Deus. Ele não foi criado para ser Deus. Então, daí, nesse mundo de Deus, dentro das relações com esse Deus, ele precisa saber como se relacionar com esse Deus. E é esse Deus que irá ensinar. E outra coisa, o ser humano ele não foi criado para viver livremente a vida do jeito que ele imaginasse, do jeito que ele desejasse, do jeito que ele queria. Até porque isso, de maneira nenhuma, seria vida. A vida verdadeira é quando ela é vivida de acordo com o que o Criador quis para ele. Então, é aqui que entra a ideia do pacto. Ou seja, Deus tem um relacionamento bem firmado com esse homem e ele ensina esse homem a se relacionar com Deus e esse relacionamento de maneira nenhuma é algo que pode ser jogado fora, que pode ser quebrado e destruído. Então ele é muito bem firmado por meio dessa aliança. Vejamos. Wayne Grudem, ele diz que podemos apresentar a seguinte definição das alianças entre Deus e o homem nas Escrituras. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, o propósito de Deus fazer uma aliança com o ser humano, com o homem, no caso aqui Adão, junto com ele Eva, é ensiná-lo a viver para a glória desse Deus. Então, aqui nós temos duas partes, Deus e o homem. Nós temos o que Deus quer do homem, ou seja, é a estipulação dessa aliança. E aqui Deus ele é totalmente soberano. Dentre essas duas partes, Deus somente é o que coloca as condições e é Ele quem cobra, e cabe ao homem aceitar. E na condição em que ele foi criado, ele quer aceitar.
Ele gosta de aceitar, ele ama aceitar, porque ele ama esse Deus. E então nós vamos ver o fundamento bíblico para a aliança que foi feita com o homem, e essa aliança é chamada na teologia de aliança das obras. Das obras porque a fim de que Deus ele concedesse os benefícios, a bênção para o homem, ele precisaria então cumprir algumas condições. E essas condições envolvem, né, atitudes da parte dele, posicionamentos da parte dele. E é por isso que nós, dentro da teologia, é chamado de aliança de obras. É uma aliança que ela exige algumas obras, algumas atitudes da parte do homem, a fim de que ele deva se cumprir. Então veja, primeiro lugar, primeiro fundamento bíblico são os elementos, componentes de uma aliança. Então já existia naqueles tempos antigos, lá do Antigo Testamento, entre os povos mesmo já existia tratados de aliança. No tempo de Moisés, por exemplo, né? Tratados de aliança entre um ser humano e outro, entre um rei e outro que queria fazer as pazes, né? Ou entre um negociante e outro que querem firmar um acordo. Então, legalmente havia documentos de, de aliança, e aqui nós percebemos que quando Moisés ele registra, né, os livros do Pentateuco, que registra também a aliança das obras, nós percebemos, né, que existe algo semelhante entre o que Deus fez com o homem e esses registros de tratados daquela época, né? Então nós temos o quê? Os elementos são duas partes, tem que ter as partes que são as interessadas, né? No caso, Deus e o homem. Tem as condições, né, que as partes devem cumprir. Deus ele vai prometer o que ele vai cumprir, e ele vai cumprir, e Deus ele estipula o que o homem deve cumprir. Lembre-se que Deus é soberano, o homem não vai dar aqui as condições dele, até porque ele não tem condição nenhuma de dizer o que Deus deve fazer ou não para merecer ser Deus, né? Então, existem as condições a serem cumpridas, existe a promessa ou a recompensa, né? Caso as partes cumpram o que elas entraram em acordo ali, o que elas prometeram, e existe também a penalidade, a ameaça que é feita caso as partes transgridam. Nesse caso, né, nós sabemos que Deus nunca vai transgredir e ele sempre vai cumprir, porque é da natureza dele isso, né? Ele nunca erra, ele nunca falha. Mas a aliança é feita com o homem, de forma que a promessa é para ele e também as ameaças se dirigem a ele, né? Então, esses são os elementos que nós podemos ver lá em Gênesis quanto ao homem, quando foi criado. Bom, em segundo lugar, um outro elemento que nós encontramos é a promessa, então, que é uma promessa de vida eterna. Deus prometeu ao homem, não diretamente que daria vida eterna, mas ele prometeu morte eterna, caso ele desobedecesse, né, a morte. Então, subentende-se que caso ele obedecesse, haveria vida, né? Terceiro lugar, a aliança da graça é simplesmente a execução do acordo original, execução feita por Cristo como nosso guiador. Então, quando a revelação de Deus avança, nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos ali explicações claras de que Jesus Cristo, ele veio para assumir uma responsabilidade dentro da raça humana, né, que é ser um homem perfeito, que obedeceria à lei de Deus perfeitamente. E aí, essa obediência é associada
obediência que Adão deveria ter sido feita, né? Ele deveria ter cumprido isso. Então, daí nós podemos começar a construir, então, melhor, né, uma doutrina da aliança de obras, a partir da doutrina de que Cristo veio a esse mundo para cumprir uma missão. Em quarto lugar, nós vemos o paralelo entre Adão e Cristo. Então, aprofundando mais aqui na cristologia, né, no propósito da vinda de Cristo, lá em Romanos 5, de 12 a 25, é feito um paralelo muito claro entre Adão e Cristo. Por que Adão e Cristo? Por que não outro ser humano? Porque o texto ele procura mostrar claramente que Cristo ele veio para ser o segundo Adão e o último Adão. Ou seja, ele veio para levar adiante aquilo que Adão não conseguiria e merecer a promessa de Deus, né, para aqueles que pertenceriam a ele. Né? E ainda a passagem de Oséias 6,7, que vale a pena, né, todas essas passagens o aluno ler, ela vai mostrar, né, que vai fazer referência à desobediência de Adão, aquele que quebrou a aliança. Então, esses são elementos bíblicos que nos mostram que havia uma promessa, ou melhor, havia um pacto, havia uma aliança de obras entre Deus e Adão, a qual tanto poderia merecer vida eterna, vida perfeita, gloriosa para o homem e os seus representantes, como também poderia acarretar em morte para ele e os seus semelhantes. Ok? Então nós vamos encerrar este vídeo por aqui.